Olá, menininhos e menininhas, tudo bem com vocês? A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 2, e o versículo 14, olha que texto interessante. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqui Deus chama a nossa atenção para dizer para nós que as coisas de Deus elas são espirituais. E se nós não tivermos uma espiritualidade boa, não tivermos uma ligação boa com Deus, não estivermos ligados a Cristo, nós vamos ter dificuldades para entender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, a Bíblia diz, ele não compreende as coisas de Deus. Ele tem dificuldades em entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são espirituais. Assim como a Bíblia diz que a lei de Deus é espiritual, por isso o homem tem dificuldades com a lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela vem diretamente do trono de Deus. Ela é algo que foi elaborada por um Deus que é santo e totalmente diferente de nós. E aí, quando nós nos encontramos com essa lei, nós temos algumas dificuldades. E a Bíblia conta uma história lá no livro de Josué da destruição de Jericó. Lembra dessa história? A Bíblia diz que Deus ordenou a Josué que pegasse 7 sacerdotes, pegasse cada um uma trombeta, e eles pegassem e rodeassem os muros da cidade por 6 dias. E aí, no último dia, no sétimo dia, era para eles rodearem os muros mais uma vez por 7 vezes, e então Deus destruiria, Deus faria cair os muros da cidade. Olha que interessante. Qual é a lógica que tem nisso? Você pegar uma cidade, que naquela época os muros eram fabulosos, tinha alguns muros que eles eram tão largos que tinham pessoas que moravam em cima dos muros, de tão largos que eles eram. As pessoas mais pobres, mais que tinham uma classe social mais baixa, que não tinha condição de ter a sua própria casa, elas construíam casa em cima dos muros, de tão largo que os muros eram. Alguns muros passavam carruagens em cima deles, de tão largos e grossos muros de muita resistência que eram feitos para que eles pudessem se proteger dos inimigos. E a Bíblia diz que o muro de Jericó caiu não porque ninguém usou uma bazuca, ninguém, pela lógica, para destruir o muro daquele, tinha que ter muitos soldados e muita força para destruir. Tinha que ter gente ali com instrumentos poderosos para destruir o muro daquele, para fazer ele cair. Mas Deus fez o muro cair através de uma coisa muito simples. Era para rodear o muro da cidade 7 vezes, 7 dias, e no sétimo dia era para rodear 7 vezes e Deus faria o muro cair. E Deus fez o muro cair. Agora eu quero te perguntar, qual é a lógica disso? Onde é que nós encontramos lógica para isso? Um muro cair porque a gente fica rodeando ele 7 vezes. E 7 dias. Isso não faz sentido. Então por isso a Bíblia está dizendo que as coisas de Deus, elas são discernidas espiritualmente. Se você for querer achar lógica para as coisas de Deus, você não vai ter condição de servir a Deus. Lembra que a gente viu no outro vídeo que nós servimos a Deus através da fé. A fé é um instrumento que nos leva a Deus e a salvação. E a fé não pode ser explicada. Ninguém explica a fé. A fé não pode ser explicada. A fé é aquilo que você tem de crença em coisas inimagináveis, em coisas que ninguém consegue aceitar, mas você aceita porque você tem fé. Lembra da cura de Naamã? Naamã tinha lepra. O profeta Eliseu disse que era para que ele fosse até o Rio Jordão e se banhasse 7 vezes, e então ele seria curado. E esse homem foi lá, embora contra a sua vontade, não achando lógica nisso, até porque o Rio Jordão era um rio sujo, um rio que não era bonito, e ele até disse, Naamã até questionou o profeta, não podia ser em outro rio, porque aquele rio Jordão não era o rio mais apropriado, mas ele foi lá e fez o que o profeta pediu e foi curado. Então as coisas de Deus, elas não têm lógica. Se você for procurar lógica para as coisas de Deus, você não vai encontrar. Então, mais uma vez, eu quero falar aqui um pouquinho para você sobre a guarda do sábado. Se você for procurar lógica para guardar o sábado, você não vai encontrar. Se você for procurar lógica para guardar o sábado, você vai dispensar e vai dizer isso não faz sentido. Se você for procurar lógica para guardar o sábado, você vai brigar com os guardadores do sábado e vai ficar revoltado com Deus. Agora, se você tiver fé e entender que as coisas de Deus se discernem espiritualmente, aí Deus vai colocar no seu coração uma visão espiritual de que algo que não tem lógica é exatamente isso que Deus te pediu. Não tem lógica você parar de trabalhar no sábado
e deixar de ganhar dinheiro nesse dia e talvez perder até um trabalho por causa disso. Não tem lógica. Isso não faz sentido. Mas é assim que Deus trabalha. É assim que Deus quer ver a tua fé. A Bíblia diz que Deus deixou essas coisas para que a gente mostrasse que fé é a nossa fé. Que tipo de fé é a nossa fé? Até onde nós temos coragem de ter fé e exercer essa fé em Deus? Então, por isso, Deus vai pedir coisas absurdas para você. E uma dessas coisas é guardar o sábado. Isso é um absurdo. Mas só guarda quem tem fé. Se não tiver fé, vai ser impossível guardar o sábado. Que Deus nos abençoe e que a gente possa enxergar as coisas de forma espiritual. Porque as coisas espirituais, como diz a Bíblia, se discernem espiritualmente.